Bom, irmãos, vamos continuar lendo então, né? Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo, senão você não vai entender o que a gente está fazendo aqui. Nós vamos continuar lendo Mateus 23, agora a partir do versículo 13, e eu não sei até onde nós vamos conseguir ir. Tem um negócio na cadeira que sempre faz esse barulho, vou quebrar aquilo ali uma hora. Então, vamos continuar a partir, né? O primeiro vídeo talvez tenha sido pesado demais, mas eu tentei mostrar os dois lados do problema, né? E onde estão os problemas, porque focar em um problema só, focar em um sujeito apenas, eu sei que não funciona. Focando nos dois, a gente consegue tentar pelo menos ajudar a corrigir alguns problemas, né? E que nós possamos nos corrigir também. É claro que como alguém que está lendo a Bíblia, eu não sou melhor do que vocês. Eu também preciso aprender e eu estou aprendendo junto. É um caminho, a gente está andando junto nele. Caso você não tenha visto também o primeiro vídeo, nós vamos sortear um livro, né, aqui no canal no mês de setembro, outubro e novembro. Para você entender, volta para o primeiro vídeo a respeito dos fariseus. Tudo bem, irmãos? Vamos começar então? Antes, eu quero te perguntar uma coisa. Você curtiu o outro vídeo lá? Você não deve ter curtido, né? Então curte o vídeo lá, porque é importante para o YouTube mandar para mais pessoas, né? E se você quer colaborar com o canal, compartilhar o vídeo é uma das melhores formas de colaborar com o canal. Ser membro do canal é uma forma de compartilhar, mas de colaborar, mas você colabora comigo e eu colaboro com você. Na área de membros, atrás dessa parede aqui, né, que é a sala, depois dessa aqui é a sala de membros. Que é exatamente igual essa aqui. Né? Tô brincando, não tem sala de membros. Mas na parte de membros tem um monte de vídeo pronto para você assistir. Vídeos maiores, né, vídeos com temas específicos e vale a pena você conferir também. Então, onde nós paramos? Nós falamos da primeira parte, quem são os fariseus, quem eram os fariseus, e fizemos algumas comparações com o que nós vemos hoje no meio religioso, tá? Principalmente no meio religioso. E Jesus fez isso aqui também, orientando as pessoas da sua época a não ser como os fariseus, ou seja, ele pegou o exemplo do passado, que era o passado para ele, era aquele povo que ele já viu acontecer, e ele vai fazer uma aplicação direta a partir do versículo 8. Né? Vocês não sejam como os fariseus, é isso. Né? Não tem de ser os líderes, mas sirvam uns aos outros. E a gente falou sobre isso no final do vídeo passado. Agora ele vai começar a fazer mostrar a sua condenação aos fariseus. Ele vai começar a colocar as cartas na mesa, né? Vocês são culpados disso, disso e disso. É isso que ele vai fazer do versículo 13 até o finalzinho do versículo 36, que é onde nós vamos parar. Tá bom, irmãos? Então vamos começar aqui. Estou com a minha ACF. Você vai ver aparecer o texto aqui. Sem demoras, o texto diz o seguinte: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei que Jesus ia fazer uma divisão? Então, na primeira parte ele não faz, ele só fala dos fariseus e dos mestres da lei. Né? Mas agora ele mostra quem são os culpados aqui. Isso é importante porque muitos fariseus não gostaram do que Jesus falou, porque achavam que eles não faziam isso aqui. Né? Mas aqui no texto da ACF nós temos a distinção a quem Jesus está se dirigindo. Ele não está se dirigindo a você que não faz as coisas erradas que estão aqui. Então, se você é reformado, mas não faz o que ele faz aqui, você não é um fariseu. Se você é um pentecostal, mas não faz o que a gente vai falar daqui para frente, você não é um fariseu e pronto. Né? O arminiano, qualquer pessoa, o fariseu, né, que Jesus está citando na Bíblia, que a Bíblia condena, é o fariseu que era hipócrita. O fariseu que falava, mas não fazia. Que exigia, mas não fazia nada. Esse é o fariseu que é o foco aqui, o sujeito do nosso texto. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, calma, que aqui é um ai separado. Nós vimos na primeira parte que Jesus fala, né, aqui no versículo 4, ele fala o seguinte, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. É assim que eles fechavam a porta do reino de Deus. Era muito difícil
estar salvo. Era muito difícil ser um judeu salvo, não sei como é que eles chamavam na época, porque eles impunham muitas regras pesadas, né? Jesus não podia nem curar no sábado. Eles viram Jesus curando, aí falaram, não, você não pode trabalhar, você está trabalhando por quê? Né? Tipo, Jesus é um pecador, porque Jesus curou no sábado. Aí Jesus vai questionar, se vocês virem um animal de vocês doente no sábado, vocês vão deixar ele morrer? Né? Seus hipócritas, é claro que vocês não vão deixar ele morrer. E Jesus não está comparando pessoas com animais, não é isso. Agora é a questão do trabalho que era necessário. E era necessário Jesus curar no sábado. Ainda mais, ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Pronto, tá bom agora para vocês, seus hipócritas? Então isso que ele está falando. Era muito difícil ser salvo naquela época, porque eles impunham as regras. As regras não vinham da Bíblia, da Torá, as regras vinham deles, né? E é isso que Jesus fala, olha, vocês estão fechando o reino de Deus, nem vocês são salvos, nem eles são salvos. Por que nem os fariseus eram salvos? Porque eles eram hipócritas, eles não respeitavam nem a sua própria religiosidade e ainda atrapalhavam as pessoas que queriam ser salvas. Hoje no nosso dia a dia, né, na nossa religiosidade, nós não temos muito essas questões de dificuldade da salvação. Pelo contrário, né? Agora a graça de Deus salva todo mundo, independente de quem é. Você não precisa se arrepender e crer no Evangelho para ser salvo hoje. Você pode viver a sua vida mundana que você quer e alguém vai chegar uma hora ou outra e falar, Jesus te ama. Tá? Mas na época, houve uma época no Brasil em que era muito difícil ser crente. Né? Houve uma época no passado, e isso é uma coisa muito antiga mesmo, né? De que o crente não podia praticar a higiene corporal, né? A mulher não podia aparar os pelos, né? Nem de sovaco, nem... Tipo, isso é coisa de farisaísmo, sabe? Ela não podia cortar o cabelo, se arrumar, não, porque isso mostrava que ela era pecadora, ou que isso fazia ela pecadora. Houve um tempo que o homem não podia andar de bermuda, porque isso era vergonhoso. Tipo, a Bíblia nunca falou sobre isso, né? Mas as pessoas impunham isso. Isso é ser fariseu também. Dificulta a salvação das pessoas, tá? Isso, irmãos, é só hipoteticamente, porque Jesus sabia da salvação, da graça de Deus, mas ele estava aqui acusando os fariseus, tá? Os fariseus faziam isso, né? Certo culto, alguém estava falando lá sobre o dízimo e a oferta, né? E também falou a mesma coisa, o cara que não é salvo, né? Ou demonstra não ser salvo, você não dá dízimo nem oferta, provavelmente você não é salvo. Tipo, que sentido tem isso, né? Isso é coisa de fariseu, né? Isso acontecia muito, hoje em dia não deve acontecer, porque hoje todo mundo conhece a Bíblia, né? Todo mundo sabe das Escrituras, aí a gente partiu para o outro extremo. Agora também nada é exigido e todo mundo vai ser salvo no final. Uma bagunça teológica na maioria das igrejas. Mas o que Jesus está condenando é o fato de dificultar o acesso à graça de Deus, tá, irmãos? Isto é um sinal péssimo que os fariseus carregavam, que nós não deveríamos ter em 2020. Mas eu sei que tem. Eu falei que é coisa antiga, ultrapassada, mas eu sei que tem ainda. Versículo 14, o segundo ai. Deixa eu marcar aqui que eu não marquei. Esse é o primeiro, esse é o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. O que é esta questão aqui? Que ai é esse? Os fariseus se aproveitavam dos mais pobres. Isso não precisa ser literal, né? A viúva era a pessoa que mais necessitava de alguma coisa. A viúva necessitava de tudo, porque ela não tinha ninguém para cuidar dela. E os fariseus não perdoavam, nem as viúvas, nesse caso aqui. Devorais as casas das viúvas, eles exigiam tudo e ela tinha que dar, não importa se ela não tinha dinheiro, não importa se ela não tinha condições, ela tinha que dar, ela tinha que obedecer. Os fariseus não se preocupam com ninguém, esta é a verdade. Eles não são só hipócritas, eles são maldosos em relação aos mais pobres.
Eles pisam nos mais pobres. Esta é a questão. E aí, sob o pretexto de prolongadas orações, o que eu imagino aqui? Né? Isso agora tem que abrir um parênteses aqui, fechar o parênteses, né? Provavelmente eles sugavam os recursos delas, né? E talvez até, vou chutar aqui, talvez até nas casas delas, tá? E se aproveitavam dos recursos delas. E aí a ideia é que para isso acontecer, é que eles tinham que ficar muito tempo fazendo oração, né? Prolongadas orações. Isso, pelo menos é isso que o texto dá a entender. Por isso Jesus está falando que ele vai ser mais rigoroso com os fariseus. Isso é o que dá a entender, tá, irmãos? Eu não lembro desse texto aqui no comentário histórico-cultural. Se você lembra, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas hoje em dia seria mais ou menos isso. Aquele pregador, aquele líder que não perdoa as pessoas, sabe? Ele continua cobrando alguém que não tem condições de dar. Acho que nós precisamos entender que algumas pessoas vão ter que ajudar de outra forma. Algumas pessoas vão poder dar muito dinheiro ou muita assistência e outras pessoas vão ter que ajudar de outro jeito, entende? É isso que a gente tem que fazer. Mas parece que eles não tinham essa noção aqui, ou os hipócritas não tinham, né? E nós lemos Ezequiel 34, versículo 2, no vídeo passado, que vai mostrar mais ou menos isso também. Os líderes se apacentavam. As ovelhas morriam de fome e eles comiam de tudo. Eles se apacentavam enquanto as ovelhas passavam fome. E eu coloquei ligado a esse versículo 14 aqui. O próximo ai, terceiro ai, vai falar o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que a vós. Por que isso aqui? Os fariseus erravam muito, os hipócritas nesse caso. Mas eles não só erravam na sua conduta moral, no seu peso sobre os mais pobres, na dificuldade da salvação. Eles não só erravam assim, eles produziam fariseus que erravam assim. Então, se você tem alguém que está distante, você vai lá e evangeliza ele e ensina tudo que você faz, você está fazendo ele se tornar melhor do que você, ou no caso do fariseu, pior do que você. Então o fariseu, Jesus está dizendo aqui, que quando ele fazia um prosélito, ou um novo crente, ou um novo convertido, ele tornava aquela pessoa pior do que ele. Então se o fariseu cometesse um monte de erro, ele ensinava o prosélito a ser pior ainda, né? E isso é muito sério, né? Porque nós temos aí falsos profetas ensinando. E um monte de gente adorando os falsos profetas. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Ensinar tudo errado é fazer com que a pessoa seja pior do que você. Quando Jesus fala que a pessoa se torna filho do inferno 2 vezes mais, ele não está dizendo que existe classe no inferno. Não é isso, como o inferno de Dante, não. Ele está dizendo que a pessoa se torna 2 vezes pior do que o fariseu era. Jesus está condenando até isso. Agora, preste atenção, que eu fico pegando no pé da maioria de vocês a respeito dos erros teológicos. Toda vez que vocês ensinam erro teológico, vocês estão fazendo a mesma coisa que o fariseu, tá? Eu sei que existem errinhos e errões, né? Mas um erro teológico não pode ficar sendo ensinado, a gente tem que corrigir os erros, tá? E a gente tem que ler o texto certo, pesquisar melhor, entender do jeito certo e mudar a direção. Os fariseus não faziam isso, eles ensinavam errado e as pessoas seguiam eles e aprendiam a fazer tudo errado. Então, isso é muito sério. Parece que um erro teológico, para a maioria das igrejas, é só uma questão filosófica, mas não é só uma questão filosófica. Um erro teológico é uma direção errada, uma direção... direção errada, isso mesmo, um erro teológico. Porque a teologia faz com que a gente viva de forma diferente. Se você ensina errado, algo na vida daquela pessoa vai passar a andar errado, né? Por causa de um erro teológico pequenininho. Você faz a pessoa se tornar pior do que você. Então tem que ser mais sério, tem que ter mais seriedade na hora de ensinar a verdade. E não aceitar erros teológicos como tem aceitado. Eu nem falei da heresia, como
muitas pessoas dividem. Estou falando que o simples erro teológico já é ruim, já tem que ser evitado. Aí depois Jesus vai continuar no versículo 16. Ai de vós, condutores cegos. A questão que eu falei do erro teológico. Condutores cegos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Eu vou ler toda essa parte e a gente vai comentar sobre toda ela, tá? Insensatos e cegos, pelo qual, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, versículo 18, nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pelo qual, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre o altar. É isso que está dizendo no versículo 20. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por todo aquele que nele habita. Olha Jesus descendo agora. Né? E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Qual é a ideia de Jesus? Os fariseus estavam e ensinavam a não jurar em nome de Deus. E esta é mais ou menos a época onde ficou proibido falar o nome de Deus, né? Era pecado falar o nome de Deus por causa do terceiro mandamento e tudo mais. É um exagero, né? Por isso nós não sabemos ler o nome de Deus mais, tá, irmãos? Que foi proibido falar o nome de Deus. E o que acontece? Você não pode jurar em nome de Deus porque isso é pesado demais. É um pecado muito grande, tá? Então o que você vai fazer? Você vai orar, vai jurar pelo templo, porque o templo não é Deus. O fariseu pensava dessa forma. Quando você jura por outra coisa que não seja Deus, mas que está relacionado à religião, você não está sendo direto a Deus. E eles ainda revelavam uma espécie de fanatismo pelo dinheiro, porque o templo ainda era inferior ao dinheiro, né? E por isso que Jesus vai começar lá no início, condutores de cego. Qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro que está no templo, isso é muita coisa. Ou seja, sem querer, eles trocaram Deus pelo dinheiro. Sem perceber, o dinheiro se tornou mais importante do que Deus. E aí Jesus vai pegar o dinheiro e vai fazer o seguinte, ó, pegando aqui um monte de moeda, de chave, parece um monte de dinheiro. Tá vendo esse dinheiro que está em cima do altar? Tá vendo o dinheiro que está em cima do altar, que está em cima da palavra de Deus? Vocês estão jurando aliás, jurar pelo dinheiro é pior, não é? Pois quando vocês juram pelo dinheiro, vocês juram pelo altar. Porque o altar sustenta o dinheiro também. E quando vocês juram pelo altar, vocês juram também pelo templo. E quando vocês juram pelo templo, vocês juram por aquele que mora no templo. E quando vocês juram pela terra, ou pelos céus, vocês juram pelo dono do céu. Ou seja, e mesmo que se troque Deus pelo dinheiro, ou pelo templo, ou por qualquer coisa, você está, sem perceber, jurando por Deus do mesmo jeito. Eles tentavam evitar isso. Jesus mostrou que isso caía na mesma coisa. Se eu jurar pelos céus, quem é o dono dos céus? É Deus. Então estou jurando por Deus do mesmo jeito. Mas os hipócritas aqui achavam que como você não tinha jurado em nome de Deus, você não precisava cumprir o que você jurou. Esta é a grande questão, irmãos. Como não foi em nome de Deus, como você não disse o nome de Deus, você não precisa cumprir. Se você não cumprir o juramento, não tem problema. A gente alivia porque você não jurou em nome de Deus. Se fosse em nome de Deus, a gente pegava pesado. Jesus está dizendo, quando vocês juram em nome do templo, vocês juram em nome de Deus do mesmo jeito. É isso. E isso fazia as pessoas pecarem sem eles perceberem. Ou perceberam, não sei. Isso faz a gente pensar na nossa própria responsabilidade. E alguém escreveu sobre isso, eu vou lembrar aqui. John Frame escreveu sobre isso na Teologia de Deus, né? Acho que é esse o nome do livro. Ele vai falar o seguinte: tudo que nós prometemos para qualquer pessoa, nós prometemos para Deus. A nossa responsabilidade é com Deus. Se eu disser para vocês, por exemplo, que eu vou, semana que vem, que eu prometo que semana que vem eu vou fazer um vídeo com certa coisa, sei lá o quê, quando eu não cumpro isso, eu não faço isso contra vocês, mas contra Deus.
Porque como cristãos, nós somos responsáveis pela verdade. Falhamos com a verdade, falhamos com Deus. É esta questão levantada por Jesus nesses versos aqui. Quando eles juravam pela moeda, eles demonstravam que eles eram gananciosos, mas ainda assim eles estavam jurando por Deus. E eles eram culpados do mesmo jeito. Jurou só pelo dinheiro, jurou só pelo templo, jurou por Deus. Vocês são culpados por não cumprir aquilo que prometeram, toda vez que jurar sobre qualquer outra coisa que não seja Deus. Então essa é a questão que Jesus levanta aqui. Toda vez que nós prometemos algo que não cumprimos, pecamos contra Deus, porque foi diante de Deus que prometemos alguma coisa. Então, isso acontece muito com quem presta serviço, né? Você presta serviço, você é cristão, você prometeu lá, a pessoa que te contratou fazer em 7 dias, né? E você já está no 14º dia, você não errou só contra aquela pessoa. Você é um responsável. Você é um responsável espiritual. Deus te considera alguém que recebeu alguma coisa para dar frutos. E você não está cumprindo. Pelo contrário, está envergonhando o nome de Deus. Quantos cristãos envergonham o nome de Deus? Quantos? É só você perguntar para alguém que tem dinheiro na praça, pergunta quantos são cristãos? Você vai ver que tem muitos. Isso não é ferir só o templo, só o dinheiro, ou só o céu e a terra. É ir contra o próprio Deus. Esta questão aqui de Jesus, ela bate como um martelo. Jesus está quase colocando o fariseu na cruz já. Ó. Tá vendo aqui? Jesus está assim, ó. Você fala contra o dinheiro, você acha que você não está falando contra Deus. Ele está martelando. O fariseu sendo condenado por causa disso. Eu espero que nós possamos cumprir essa parte, porque é pesado. Nós não podemos jurar ou fazer uma promessa e não cumprir, tá, irmão? Isso é pecado contra o próprio Deus. Por isso que eu falei para vocês lerem, comprarem aquele livro do John Frame, A Teologia de Deus, se não me engano. Vai aparecer a capa dele em algum lugar, porque esse livro trata essa questão do livre-arbítrio e a soberania de Deus desta forma, né? E eu deixei para falar aqui, eu acho, que eu já queria ter falado antes, mas falei aqui sobre esse assunto aí. Próxima parte é o versículo 23 até o 24, 23 e 24, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eu já ouvi muito pastor citando esse texto. Muito pastor citando esse texto para proteger o dízimo, sabia? E esquece o que está falando e vai e protege o dízimo. Jesus falou para continuar dando dízimo, fazer essas coisas sem omitir as outras, sem omitir aquelas. Jesus está falando o contrário. Está falando, olha, vocês dão dízimo, mas vocês são hipócritas. Vocês dão dízimo, mas vocês mentem, vocês enganam, né? Vocês acham que o dízimo vai comprar a bênção de vocês mesmo? Não vai comprar, por isso que ele fala, dai o dízimo, mas fazei todas as coisas. Aí o que eles esqueciam aqui era o juízo de Deus, por isso pecavam, né, de forma descarada, a misericórdia de Deus também, por isso pesavam o povo, né? Esquece a misericórdia de Deus, então condena todo mundo, né? Todo mundo vai ser condenado agora. Não deram o dízimo, aperta a gravatinha, não deu o dízimo, beleza, agora é hora de falar com vocês sobre o juízo de Deus. Mas não falar sobre a misericórdia. Por que a pessoa não dá o dízimo? Né? Por que a pessoa não dá oferta? Alguma coisa está acontecendo na vida dela. Não, ela está em pecado. Ela está em pecado. Isso é coisa de Satanás. E às vezes a pessoa está sem emprego, sem condições, com alguém doente, ou com alguma necessidade que a gente não sabe, e eles esquecem a misericórdia de Deus. Deus não vai condenar ninguém ao inferno por causa de dízimo. Ele nunca condenou ninguém ao inferno por causa de oferta. Ele condenou por causa da mentira, por causa do engano, por causa da prostituição, da heresia, né? Mas por causa de dinheiro, não. Todo mundo que pede a Deus misericórdia, a misericórdia é alcançada, tá, irmãos? Agora, os fariseus não, né? Os fariseus não. E aí está o erro deles também. Os caras eram focados no dinheiro, né?
Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, continuar ajudando, mas também as outras coisas. Ser justos, ser misericordiosos, ter fé também, ao invés de focar no templo, no dinheiro, no status, tenha fé em Deus, né? Porque é isso que importa. Mas os fariseus demonstravam não ter fé. Por que eles demonstravam não ter fé? Vamos dar uma lida aqui no capítulo 6. Eu vou mostrar para vocês que o fariseu não tinha fé em Deus. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba o que a tua mão esquerda, o que faz a direita. Por que isso? É Deus quem abençoa aquele que colabora, né? Não são os homens. Então você não precisa mostrar que você está ajudando alguém para ser abençoado. As pessoas não precisam saber o que você faz exatamente. Você pode ajudar e crer que Deus vai te abençoar, ou e ter certeza que Ele te abençoa. Eu não estou dizendo que você está comprando a bênção de Deus. Estou dizendo que você tem certeza que Deus vê o que você faz. É isso. Agora, como os fariseus não tinham fé, não tinham essa certeza, eles precisavam de alguma prova externa disso. A prova externa era a glorificação das pessoas. Por isso eles faziam boas ações, né? Por isso a consciência deles estava tranquila. Por quê? Se as pessoas estão aplaudindo, então a gente está bem, né? Mas Jesus está falando aqui para a gente não fazer desse jeito. Agora, qual é o jeito certo de fazer as coisas, irmãos? Façam sem que as pessoas saibam. Façam como os mineiros fazem. Façam escondido. Qual é o problema de você ajudar o seu irmão escondido? Não é fazer coisa errada, óbvio, né? Seu irmão está precisando de dinheiro, né? Ou alguém na sua igreja está precisando de cesta básica, ou de alguma coisa, precisando de oração. Qual é o problema de só você saber disso? Não há problema, é só você que vai ajudar. Mas as pessoas querem fazer alarde, né? Isso demonstra falta de fé. Porque quem tem fé sabe que é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos beneficia e não os homens. Por isso eu não preciso sair por aí falando, eu sou, né, teólogo, reformado, né? E eu nunca falaria isso. Eu sou mestre, né? Ou eu tenho o dom de mestre, eu tenho o dom de ensino. Não preciso fazer isso. Não são as pessoas que vão me abençoar, é Deus que me abençoa. Esta é a ideia, tá? E fazer o contrário é demonstrar falta de fé. Versículo 23 a gente já leu, 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Esse ponto aqui é importante. Por quê? Era a tradição dos fariseus coar o que eles iam beber, porque tinha coisas que eram impuras, né? E eles coavam mesmo. Jesus está falando aqui que os fariseus coavam um mosquito e engoliam um camelo. Em qual situação? No fato de que eles julgavam tanto o povo, né? E essa não é a forma de julgar que é correta, que você tem que ajudar a pessoa a melhorar ou tem que ajudar a corrigir algum problema. Eles julgavam condenando as pessoas por questões pequenas. Por exemplo, Jesus curava no sábado. Isso era uma mosca, né? Era pouca coisa, né? Mas eles engoliam o fato de eles serem hipócritas, por exemplo. Jesus não podia curar no sábado. E os fariseus podiam deixar as pessoas morrerem de fome. Uma mosca e um hipopótamo, um camelo. Esta é a questão. Tem muitas pessoas que condenam tudo que a gente fala. Isso eu vi acontecer esses dias, né? Tipo, se eu falasse uma coisinha errada, nossa, o Devaí é não sei o quê. Então, eu errei. Né? Eu não posso errar nem um pouquinho assim. Né? Nem que seja sem querer, não pode. Mas eles não, o outro lado não observa os seus próprios erros. Acham que sempre estão certos. Então, olha aí o problema. Engole um camelo, mas faz questão de uma mosquinha. Tá vendo? Tem uma mosquinha aqui.
Essa mosquinha é muito importante, por isso eu vou jogar ela fora, né? Mas o camelo eu vou deixar passar, porque é minha tradição, é aquilo que eu gosto. Não é assim que funciona. Os fariseus erravam fazendo isso. Nós não devemos proteger os nossos erros e condenar os erros dos outros. Mas a gente tem que deixar os erros dos outros? Óbvio que não. Você tem que condenar o seu erro e o erro dos outros. Tá? Você tem que se corrigir e ajudar as pessoas a melhorarem também. Esta é a questão. Os fariseus não faziam isso. Versículo 24. Versículo 25 termina a nossa... Aliás, vamos terminar aqui, né? Deixa eu ver. Vamos terminar aqui porque a próxima parte vai falar da parte da pureza. E a gente continua no próximo vídeo. Nós lemos hoje do versículo 13 até o versículo 24. Né? O tempo passou assim, foi 30 minutos já. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Estou acompanhando os comentários nesse momento aqui. Eu não sei o que vocês comentaram ainda, mas eu já estou comentando aí no futuro aí com vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Eu acho que no próximo nós terminamos aqui.